Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quarta-feira de treino, hein? Pela manhã no CT Moacir Barbosa, o técnico Fernando Diniz já prepara a equipe para o jogo contra o São Paulo no próximo dia 12, né? A gente sabe que ainda falta bastante tempo, mas o trabalho de recuperação de alguns atletas, testando algumas coisas, é o momento ideal para o técnico Fernando Diniz aplicar ainda mais, de forma mais incisiva, a sua metodologia. Enfim, vamos falar bastante sobre essa programação do Vasco essa semana. E, claro, você que está aí do outro lado não vai perder nada, porque a presidente do CSA, a Miriam Monte, falou. Aquela reação dela, né? Comemorando lá na CBF que ia enfrentar o Vasco, viralizou. E ela falou sobre o caso, menosprezou o Vasco. Será que o jogo vai ser no estádio do CSA? Vão terceirizar esse jogo? Enfim, a Miriam vai falar aqui no vídeo com a gente. Bom, outra situação é Felipe Coutinho, hein? Situação muito boa ou não muito boa para o Vasco. A gente vai falar sobre isso, porque o empresário do jogador começou a agir. E a gente vai falar bastante sobre esse assunto, beleza? Mas antes, eu peço para você humildemente deixar o joinha aqui, dá aquela ajuda pra gente. A gente volta aqui todos os dias graças ao seu joinha. Então, daqui a pouquinho eu tô voltando com mais informações. Eu peço só para você deixar o seu like humildemente aqui. Ajuda pra caramba o nosso trabalho. E você que tá aí do outro lado não perde nada, beleza? Bom, lembrando que já que você é parceiro aqui do meu trabalho, tá comigo todos os dias, eu vou deixar o link da bezutesportes.com.br aqui no primeiro comentário fixado. É onde você compra essa camisa do Vasco aqui, tá vendo? Essa retrô. E tem várias outras camisas retrô do Vasco. Corre aqui, link no primeiro comentário fixado, só para você que está assistindo esse vídeo. Comprando duas, leva 3. Vai ganhar uma camisa grátis na Bezutte Esportes. Então corre aqui, primeiro comentário fixado, a camisa do Vasco, a camisa mais bonita do Brasil. Essa daqui, se você quer ter uma igual a essa, a oportunidade está aqui no primeiro comentário fixado. Beleza? Sem mais delongas, como temos bastante assunto, solta a vinheta. Enquanto a vinheta passa, eu peço para você, humildemente, deixar o like para a gente voltar aqui todos os dias e trazer informações do Vasco e, claro, bater um papo com você diariamente. Beleza? Solta a vinheta. Empresário de Felipe Coutinho começa a agir. E falando em ação, treina no CT Moacir Barbosa na manhã dessa quarta-feira, já pensando no São Paulo no próximo dia 12, pelo Campeonato Brasileiro, para sair ali próximo da zona do desconforto. O Vasco teve uma sorte, né? Essa rodada que praticamente todo mundo lá embaixo perdeu. Então não entrou na zona da degola, mas flerta com a zona do rebaixamento, né? Diga-se de passagem. A gente vai falar bastante sobre isso porque a presidente do CSA, que teve aquele vídeo, né, lá no sorteio da CBF, comemorando que pegou o Vasco, falou. E aí? Será que ela menosprezou? Será que ela falou algo polêmico? Será que a presidente do CSA vai manter o jogo no estádio do CSA? Enfim, a gente vai falar bastante sobre esse assunto aqui, porque a presidente Miriam Monte vai falar. Olha só, mas antes, quero falar sobre o treino hoje pela manhã no CT Moacir Barbosa. Lembrando que o Vasco treina essa manhã, amanhã treina também somente pela manhã, sexta-feira treina somente pela manhã, sábado treina somente pela manhã e no domingo recovery ali para os jogadores descansarem, recuperar a parte física, enfim. Eu vou fazer o seguinte aqui, cara, é a gente tentar mais uma vez, né, nesse período longo de recuperação física, de recuperação psicológica, de aplicação da metodologia do técnico Fernando Diniz, tem que performar contra o São Paulo. Agora não tem essa mais de desculpa, o Fernando Diniz falar que não conhece o elenco, e enfim, tem que performar, tem que jogar bem contra o São Paulo. É um jogo difícil? É óbvio, se você fosse apostar, você apostaria no São Paulo, porque joga em casa. A gente também tem que ser sincero aqui, mas o São Paulo também vem de derrota, o São Paulo também não tá com aquela moral toda, o Vasco precisa, claro, difícil arrancar uma vitória de lá no Morumbi, mas não é impossível. Basta o trabalho nessa semana cheia de trabalho, lotada de trabalho, ser bem feito. E a gente vai falar bastante sobre esse assunto, porque é só no outro sábado, sem ser esse agora, o outro, que é o jogo do Vasco contra o São Paulo. Então, tem muito tempo para trabalhar, se recuperar fisicamente, jogadores que estão aí com dificuldade física se recuperarem, enfim,
Se não for agora, não vai mais. E falando sobre isso, bom, eu vou deixar para falar sobre o Felipe Coutinho depois, porque a situação envolvendo a Copa do Brasil também é muito importante, né? A gente fala do Campeonato Brasileiro, fala da Sul-Americana, mas a Copa do Brasil, que tem premiações muito grandes, né? Muito boas, o Vasco encara o CSA. E lembra da presidente do CSA, Miriam Monte, que comemorou quando aconteceu o sorteio, apareceu lá o nome do Vasco, ela comemorou e viralizou nas redes sociais, muito mais como um menosprezo do que como qualquer outra coisa? Bom, ela falou, a presidente falou, vamos ouvir Miriam Monte. Eu comemorei sim, comemorei bastante, porque o CSA naquele momento estava conhecendo um grande adversário, um dos maiores clubes do Brasil, clube tradicional, que também é uma paixão nacional, né? E que tem uma torcida imensa. Então, além de engrandecer a caminhada do CSA, a gente tem a expectativa de um grande público. E o CSA hoje, ele precisa de fato de público, de renda, de estádio cheio. O CSA, ele caiu para a terceira divisão em 2022, e de lá para cá, ele passou por uma série de turbulências e vem se reerguendo. Então, estar nas oitavas de final da Copa do Brasil e enfrentar o Vasco da Gama, que, repito, é um dos maiores clubes, é um clube que arrasta multidões. Então, para nós, é uma grande satisfação, uma honra e também uma grande possibilidade de negócios, de bilheteria, de espetáculo, de público, né? Então, assim, de um futebol realmente que vai ser emocionante. A gente sabe que no futebol são 11 contra 11, mas racionalmente também não podemos esquecer do favoritismo dos clubes que estão na elite do futebol brasileiro. Até porque a diferença de investimento é abismal, né? Há um abismo entre as divisões, entre a primeira e a terceira divisões. Então, nós não podemos desconsiderar. Eu até achei interessante que um vídeo que até foi feito de maneira que eu não estava percebendo, mas foi bom que captou de maneira espontânea a minha manifestação. Algumas pessoas entenderam como se nós estivéssemos menosprezando. Não, jamais aconteceria isso. Até, como eu falei, pelo fato de haver uma grande diferença. Então, não há dúvida que os clubes que estão na Série A, eles são favoritos numa fase como essa na Copa do Brasil. Porém, o futebol ele é mágico justamente por, no campo, fazer com que os talentos surjam e a força de vontade. E muitas vezes acontece, de fato, um resultado que não é o previsto, né? Enfim, nós vamos entrar em campo com dignidade, com garra, com o nosso talento, né, com a nossa união, com a convicção de que estamos realizando um grande trabalho, mas sabemos que vamos encontrar um grande adversário e que vai ser um jogo assim marcante, inesquecível na nossa caminhada. Então é isso. Vamos ver agora, né, como que o Vasco se comporta contra o CSA. Lembrando, né, que as coisas dão tão certo para o Vasco ainda joga o segundo jogo em São Januário. Bom, olha, vamos lá. Situação envolvendo Felipe Coutinho, né? Agora o negócio ficou bom ou ruim para o Vasco? Quero saber a sua opinião, porque o empresário do jogador foi até a Inglaterra, está na Inglaterra, negociando a rescisão contratual com o Aston Villa, né? A situação do Felipe Coutinho tem ainda mais uma temporada, né, de contrato e o empresário vai lá para negociar essa rescisão contratual. É óbvio que o Aston Villa não vai utilizar o Felipe Coutinho e caso ele retorne de empréstimo do Vasco para o Aston Villa vai ter que arcar com salários muito altos do jogador sem utilizá-lo. Então, para o Aston Villa, uma rescisão contratual não é nada ruim, tá? Por conta mesmo desses vencimentos, né? Desse desprendimento financeiro. E para o Vasco,
pode ser um caminho livre para o Felipe Coutinho, enfim, assinar em definitivo com o clube. Eu queria saber, obviamente, a sua opinião. O que você acha sobre o Felipe Coutinho assinar de forma definitiva com o Vasco ou não? Precisa reajustar salário? Enfim, quero saber a sua opinião. Para mim tem que reajustar. O Felipe Coutinho não está jogando essa bola para R$1.700.000. E outra, situação do Coutinho agora contra o São Paulo vai ser mais um teste, né? Que vai ter um período muito grande para recuperá-lo fisicamente, né? Ou é agora ou não é mais, galera. Não tem como mais ter tanta paciência assim com o Felipe Coutinho. Infelizmente, é um grande jogador, um grande nome no futebol internacional, mas tem que jogar. Ele é um grande nome porque jogou. Então tem que jogar para ser o Felipe Coutinho que nós conhecemos. Beleza? Rapaziada, vou agradecer mais uma vez a sua presença. Lembrando, você que quer comprar sua camisa do Vasco, igualzinha a essa, besudesporte.com.br. Vou deixar o link lá no meu Instagram também, tá? Nos stories. Lineker_Vasco. Corre lá, não perca essa oportunidade. Comprando 2, você leva 3. Já ganha uma de graça, hein? Comprando lá através do link, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço. Saudações vascaínas, daqui a pouco eu volto com mais informações.